Bora falar hoje sobre essa necessidade louca de controle que as pessoas têm sobre a vida, querer controlar tudo, e como isso tá fazendo um mal enorme pra vida, tá complicando demais as coisas, tá deixando a vida pesada. E eu sou expert, gente, pra falar desse assunto, porque eu já fui um ser extremamente controlador. E se eu conseguir me curar desse negócio, você consegue também. E eu fico pensando de onde vem essa necessidade que a maioria das pessoas tem, porque isso rola com muita gente, de querer controlar as coisas. E eu fico pensando, deve ser desse medo, esse medo que a gente tem da incerteza das coisas. Por quê? A gente idealiza as coisas na nossa cabeça, a gente tem uma limitação da nossa visão, da onde ela pode até onde ela pode ir, a gente imaginou a coisa nessa limitação que a gente tem, e quando o negócio sai da linha do que a gente tinha imaginado, vai para um campo total de incerteza, certo? Eu não sei o que pode ser. E ser humano, ele gosta de uma certa segurança, de uma certa previsibilidade. E aí, quando uma coisa sai do controle, do previsto, começa a trazer muito estresse para a pessoa, gera ansiedade, né? E aí, para algumas pessoas pode ser mais leve, para algumas pessoas vai no nível surto, assim, desequilíbrio total. E eu já tive situações na minha vida passada de nível de estresse elevadíssimo, assim, de loucura, por falta de controle, que não faz o menor sentido. Olha como é irônico. Na verdade, quanto mais controle a gente tentar ter sobre a vida, sobre as coisas, mais a gente vai se frustrar, mais problemas a gente vai criar. Porque a vida tá cheia de variáveis imprevisíveis, coisas que a gente não controla. Então essa é mais uma das realidades irrefutáveis da vida. Eu adoro falar sobre esses temas aqui, porque criar consciência sobre eles deixa a vida tão mais leve, mas tem que ser uma consciência genuína. Então a gente precisa aceitar que a vida é imprevisível. Nós não podemos controlar tudo. E a sensação de controle que a gente tem, ela é uma ilusão. Então não importa o quanto a gente tente se planejar, se organizar para uma coisa, sempre vão poder ter fatores que fogem do nosso controle. Comportamento das pessoas, o clima, uma crise econômica, uma pandemiazinha que aparece, né? Questões de saúde, imprevistos no trabalho, é tanta coisa, é tanta variável que pode dar ruim no teu plano, entendeu? Pensa numa pessoa que adora planejar, organizar e que é muito boa nisso. Sou eu. Mas não importa o quanto eu planejar, essa possibilidade de tudo sair diferente, ela tá sempre aí. Então as incertezas, elas fazem parte da vida. E é engraçado, porque esse é um conceito que a gente trabalha muito com os alunos do workshop de licença sabático, sabe? É um workshop que eu faço para ajudar as pessoas a planejarem uma longa viagem pelo mundo. E é óbvio que quando a gente vai realizar uma longa viagem, a gente está lidando constantemente com incertezas, indo para lugares novos que a gente nunca foi. Então a pessoa tende a querer planejar demais e ficar neurótica com isso, que ela quer controlar as coisas, mas o que é impossível. E a gente faz isso para eles. A única certeza que você vai ter é que muita coisa do que você planejou vai mudar, porque vai ter muita imprevisibilidade. E nossa, a gente viajar o mundo foi uma das melhores escolas para eu aprender a lidar com essa realidade irrefutável da vida, de não poder controlar as coisas. E foi muito bom para me ajudar no meu processo de cura, para eu mudar essa minha característica, que era extremamente controladora e que estava gerando muito estresse para minha vida e que fazia com que eu fosse uma pessoa muito irritada, muito nervosa, que me irritava com tudo. Eu já falei isso, né, naquele vídeo do estressadinho. Essa era uma das características que fazia muito mal para minha vida. Mas pensa, lá viajando o mundo, eu estava o tempo inteiro na incerteza total, tendo que me adaptar, tendo que ser flexível, tendo que aceitar aquela realidade ali e ver como eu podia permear naquela realidade nova que eu tava para poder fazer as coisas funcionarem, me virando nos 30. Então foi um treinamento maravilhoso, dolorido no início, porque no início eu sofria mais, mas com um treinamento assim, ó, maravilhoso, entendeu? Cara, viajar o mundo me ensinou uma coisa muito legal, que era aprender a ampliar o meu olhar para ver beleza ou ver o lado bom quando uma situação saía do controle. Porque não necessariamente o fato de algo sair totalmente do nosso controle ou do que a gente previu, quer dizer que vai ser uma coisa ruim. Aliás, vou aproveitar para avisar aqui que a turma anual, porque agora só tem uma turma por ano, a turma anual vai rolar em abril.
Então, dia 27 de abril vai ter já live que eu vou fazer de várias horas, dando várias informações importantes, legais. Então, se você tem esse sonho, se você gostaria de realizar isso na sua vida, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo para você poder já me mandar uma mensagem lá no WhatsApp para poder ficar por dentro do que vai rolar e não perder essa próxima turma. Mas mesmo que você não queira fazer esse intensivão desse treinamento Viajando o Mundo, a gente pode aplicar isso na vida. E isso começa com esse primeiro passo, de criar uma consciência genuína de que não temos controle sobre as coisas. Não podemos controlar as outras pessoas. Não podemos controlar os sentimentos que as outras pessoas têm sobre a gente. Não podemos controlar o trabalho. Não podemos controlar o clima, a economia. Não podemos controlar nada. Então, vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que são situações onde as pessoas mais têm dificuldade de lidar com a falta de controle. Que é a falta de controle que nós temos sobre as pessoas, né? Sabe, os pais que querem controlar os filhos a vida inteira, mas não dá. Né? Aceita que dói menos. Ou os casais que querem controlar a outra pessoa a vida toda para controlar o que ela sente por você. E a gente não pode controlar o que uma outra pessoa sente pela gente. A gente não pode aprisionar ninguém num relacionamento, porque estar num relacionamento é uma escolha. E a gente não tem como controlar o que aquela pessoa vai sentir a vida toda pela gente. E se um dia uma pessoa deixa de amar a gente e decide terminar um relacionamento ou casamento e partir para uma outra, não adianta a gente se debater contra isso. E eu vejo muitas pessoas, e é por isso que a gente vê esses casos absurdos de pessoas que se vingam, que vão lá e matam a outra, que não sei, porque ela não aceita essa situação, ela queria controlar e garantir que a pessoa fosse amá-la pro resto da vida, mas a gente não pode controlar isso. E gastar a energia do nosso corpo sentindo toda essa dor, aumentando esse sofrimento, tentando fazer coisas para fazer a pessoa voltar a gostar de você, sabe? Pessoas que ficam ainda se vingando. As pessoas são livres. Entendeu? Vai ficar se vingando. Olha quanta energia ruim tá usando do seu corpo. Olha quanta energia ruim tá trazendo para sua vida. Olha como usa mal a energia. Sofre, porque sofrer faz parte, né? Depois aceita, bola para frente e abre o coração para tudo de novo maravilhoso que tem para vir. Porque ficar preso a essa energia ruim que você não pode controlar e que você não aceita, não serve para nada. A mesma coisa pode acontecer no trabalho. Eu acho que isso acontece muito, esse tipo de situação em trabalho. Você tinha um trabalho maravilhoso, você gostava do que você fazia, você sabia com as pessoas, mas vamos por um dia o presidente da empresa mudou. E aí ele mudou tudo, mudou as políticas, gerou uma vibe ruim na empresa, mudou a forma de trabalho como você fazia e tudo de repente começou a degringolar, sabe? Um negócio que era maravilhoso começou a ficar ruim. De repente foi o teu chefe que mudou, você não se dá bem com o teu chefe, você começa a ficar com medo de ser mandado embora. E aí você começa a se lamuriar daquilo, você começa a viver aquela insatisfação e começa a ficar pesado pra tua vida e você não aceita porque você queria como estava antes. Mas como estava antes não dá mais. Porque as coisas mudaram e você não tem controle sobre isso. E o único controle que você tem nesse caso é pensar, cara, frente a esse cenário aqui, o que eu quero fazer? Será que é melhor eu mudar de empresa? O que será que está no meu controle para eu poder sair dessa situação que está me fazendo mal? Meu casamento, gente, meu casamento foi o pior dia de caos do Rio de Janeiro na história, muitos anos de tempestade, num pré-feriado, as pessoas demorando 4 horas engarrafadas num dilúvio para chegar, o casamento super atrasado. Na hora do casamento, só tinha um padrinho que tinha chegado, tinham 15 convidados. Foi um caos, assim, um caos, porque a gente não pode controlar. Eu podia transformar aquilo numa tristeza para minha vida, mas não. Eu aproveitei o que deu para aproveitar, entendeu? Com um bom humor. Porque é que dá para ser, porque a gente não controla as coisas. A gente não pode controlar os nossos filhos. A gente não pode controlar os nossos amigos. A gente não pode controlar as situações da vida. E toda vez que a gente não consegue entender isso, a gente complica mais a nossa vida. E a gente começa a usar muito mal a energia do nosso corpo. Que pensa, o que seria melhor? Quando uma situação acontece, que saiu totalmente fora do seu controle e foi por uma outra direção, um outro caminho. O que adianta você ficar se lamuriando, sofrendo, criando um monte de coisa pro teu corpo, de uma situação que você não pode mudar? De ficar se apegando àquela ideia, aquilo que você idealizou, aquela expectativa que você criou, aquilo que você imaginou, ficar se apegando àquilo que não vai mais acontecer, ao invés de ter a serenidade de enxergar e falar, cara, beleza, eu imaginei, eu planejei aquilo, mas não aconteceu. Frente a esse novo cenário aqui que está na minha frente, que eu não posso controlar, o que eu posso fazer?
para lidar com essa situação. O que eu posso fazer? Sabe, a única coisa que a gente tem controle na vida, a única coisa que a gente tem controle na vida é sobre a gente mesmo. Aí sabe o que eu não aguento? Quando as pessoas falam assim, ó, ai, eu não consigo mudar isso. Ai, mas eu sou assim e pronto. Aí eu penso, cara, a única coisa que você tem controle na vida, você tá abrindo mão, que é sobre você mesmo. Tá abrindo mão. Aí você quer controlar todo o resto que não pode controlar. E o poder que você tem sobre você mesmo, suas escolhas, sua forma de pensar, sua atitude, você não quer mudar. Gente, faz sentido? E pensa, não faz sentido uma coisa dessa. Mas a gente faz isso. Aí eu trouxe uma oração aqui para esse vídeo, que é maravilhosa. O Júlio sempre fala essa oração na última aula. Não dou que chamo para os alunos, ela é maravilhosa. Chama oração de São Francisco ou oração da serenidade. Eu vi que tem duas formas. E é assim, ó, Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então o truque tá aí, tá nessa sabedoria, é desenvolver essa sabedoria de entender quando você pode controlar algo e quando você não pode controlar algo. Porque eu acho que essa sabedoria que não está muito bem desenvolvida no ser humano, entendeu? Então foca nesse lance aí. É porque toda vez que uma situação acontecer que saiu do seu controle, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: eu posso controlar isso? Eu tenho algum poder sobre isso que está acontecendo? Para você poder distinguir as situações. E aí, eu posso mudar? Então, beleza. Força, energia para mudar o que você pode mudar. Eu não posso mudar, então é sobre aceitar o que eu não posso mudar e focar energia somente no que eu posso mudar. E se você não pode mudar nada, é só precipitar e pronto. Então, muito melhor do que a gente ficar tentando controlar tudo, é a gente aprender a lidar com essa incerteza natural da vida, onde a gente não consegue controlar as coisas, aprendendo a fazer um equilíbrio entre planejamento e flexibilidade. Não quer dizer que a gente, então agora eu não vou planejar nada, porque já que tudo não. É aprender a planejar e se organizar, porque isso vai ser importante para você conseguir atingir seus objetivos e resultados, mas tendo muita sabedoria para quando a gente precisa flexibilizar e se adaptar para lidar com uma determinada situação, o que vai reduzir muito o estresse para a vida. E o que vai fazer a gente usar a nossa energia vital de forma muito mais inteligente. Para usar bem a nossa energia, porque a gente desperdiça muita energia do nosso corpo de forma totalmente desnecessária. Mas agora veja, existe toda uma beleza nessa falta de controle que está associada a uma coisa que eu falei aqui no início do vídeo, né? A nossa visão, ela é limitada, certo? Então pensa que tudo o que você tenta controlar na sua vida para ter essa falsa ilusão de controle, tudo que você está tentando controlar, ele está muito limitado dentro dessa tua visão. Que é curtinha. Justamente a falta de controle das coisas que vai fazer com que você viva imprevistos, que vai fazer com que mude totalmente o que você tinha pensado, o que você tinha planejado. Isso vão trazer várias situações de desafio, de fazer você viver coisas novas, de trazer aprendizados, porque te fazem justamente ir para além dessa tua visão, além do que você consegue enxergar. Então tem uma beleza por trás disso tudo aí. É claro que para uma alma inquieta, a gente consegue ver mais beleza, talvez, nesse cenário do que as almas sossegadas, que gostam disso tudo ali calminho, né? Boninho, conforme esperado. Mas se a gente começar a enxergar por esse lado, tem uma beleza por trás disso. A vida seria muito sem graça se tudo sempre estivesse dentro do esperado, tudo dentro do nosso controle, tudo exatamente como a gente previu. Porque a vida ficaria extremamente limitada se fosse tudo assim. Pensa. Começa a criar consciência, eu acho, para essa questão de que muitas vezes o problema não foi a falta de controle. O problema não foi a situação causada pelo inesperado. Foi simplesmente porque você está tão apegado naquilo que você planejou que você não consegue abrir o teu olhar para ver o lado bom ou a beleza dessa nova situação. E aí você está gastando toda a tua energia no estresse ao invés de focar em gastar a tua energia para ver o que há de bom e o que pode ser feito dentro dessa nova situação que a falta de controle está trazendo para a sua vida. Às vezes, o inesperado, a falta de controle, vai trazer coisa bem ruim. Não adianta, vai ter que lidar com isso anyway, certo? Teremos que lidar. Mas muitas vezes, não necessariamente é uma coisa ruim. Conselho de uma pessoa curada dessa necessidade de controle, que era extremamente controladora. Eu era incapaz de ver a beleza ou o lado bom. E eu criava muito problema para minha vida que nem existia. Era só porque eu não sabia lidar com aquilo. E, cara, como a minha vida ficou muito mais leve
como ela melhorou significativamente quando eu aprendi a lidar com essa realidade irrefutável para a vida. Então isso é uma coisa que a gente treina e que dá sim para mudar e que eu acho que vale muito investir energia nisso. Beleza? Então é isso. Deixa um comentário aí dizendo se você também é uma pessoa muito controladora e se você tem dificuldade com isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Recomenda ele para muitas pessoas porque, gente, tá quase todo mundo a refletir sobre isso. E eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu fiz do Estressadinho, porque provavelmente se você é uma pessoa que tem muita necessidade de controle, você tende a ser uma pessoa estressadinha, tá complicando muito a tua vida, e eu fiz um vídeo só sobre isso, que eu acho que vai ser bem legal pra você também. É isso, deixa um like, comentar, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.